Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos essa alegria de estarmos aqui na presença de um homem muito importante e que nos convidou para vir aqui hoje ter com ele, falar com ele. Ele tem 98 anos e uma imensa experiência a respeito desse tema do combate pela verdadeira Igreja Católica. Então nós estamos diante do professor Homero Joas. Prazer, professor, estar conhecendo o senhor hoje. Uma alegria estarmos hoje aqui podendo fazer essa entrevista, essa conversa. Eu gostaria de começar esse momento de partilha pedindo para o senhor se apresentar um pouco a respeito da sua caminhada, da sua formação e também da sua luta a respeito desse tema da Igreja Católica e daquilo que tem se passado nesses últimos anos em termos do catolicismo. Bom, eu preciso falar antes quem sou eu. Eu estudei no Seminário de Campinas 5 anos, com Dom Barreto. Depois fui para Friburgo com os jesuítas, estudei 7 anos no Chateau de Friburgo. Estudei filosofia, letras clássicas, física. Depois fui professor no Colégio São Luís de São Paulo, onde a Granfinagem de São Paulo. Depois fiquei 2 anos lá. Depois fui para o Santo Inácio do Rio de Janeiro. E depois eu saí da ordem dos jesuítas e entrei para o ministério com Hugo de Araújo Farias, o ministro. Eu fui secretário dele no tempo de Getúlio. E, enquanto isso, a Igreja Católica estava sendo invadida por um plano já do começo do século XIX e da maçonaria italiana, e que depois foi se desenvolvendo com a maçonaria inglesa do pancristianismo em 1850, depois no tempo de São Pio X, Marc Sanier e o outro foi, esqueci o nome. Professor, gostaria de perguntar uma coisa. Quando que o senhor começou a perceber que a Igreja Católica estava indo nas mãos dos inimigos da Igreja? Agora a data já faz uns 40 anos, 1970, por aí. E que eu estou com a memória bastante desgastada. Montini foi em 1960. Montini, ou seja, aquele que se apresentou como Paulo VI. Ele era arcebispo de Milão. Certo. E falou: a religião de Einstein é a religião da espontaneidade. E o Montini era o pior dele. E ele fez o concílio e pegou o ecumenismo. Toda a religião salva. Fizer salvação fora da igreja. E botou o poder supremo da igreja colegiado. Em vez de monarquia de São Pedro, não queria mais. E botou a missa, depois tirou a missa verdadeira, botou uma memória de Cristo. Quer dizer que o Roncalli... Roncalli foi eleito Papa, mas ficou pouco tempo e começou o Vaticano II para reformar a Igreja. E o Montini, que estava em Milão, depois foi eleito sucessor do Roncalli. E ele fez todo o Vaticano II e fez credo próprio individual, o ecumenismo, poder supremo colegiado,
Depois fez a missa do povo, memória de Cristo, querendo fazer a religião do homem que se fez Deus. Esse homem que fez Deus é Einstein. E ele, em 1960, diz: a religião de Einstein é a minha. E reformou a igreja toda e disse que essa coisa veio para ficar, que eles iam tomar a igreja católica, tendo invadido a igreja. Eu, assustado com isso, fui falar com o Gustavo Corsão, que era um escritor católico, que tinha aqui no Rio um movimento chamado Permanência. E ficamos até a morte do Corsão, que morreu como católico. E eu achava que devia ser eleito um Papa. Escrevi uma carta dizendo isso, e foi publicada essa carta. E até que eu fui estudando, aprofundando as coisas e aprofundei muito. O que o senhor diria para uma pessoa que frequenta essa igreja atual de Francisco e essa igreja do Vaticano II? Quem frequenta essa igreja talvez não perceba que ela tirou o credo universal, que botou o credo próprio, individual e livre de cada um para si, e fez uma união ecumênica de todo mundo. Os judeus se dizem católico ecumênico, e os protestantes lá foram convidados para fazer o rito da nova igreja. Tem a fotografia deles, o Paulo, o Montini, que foi o principal que fez a nova igreja, e ele fez o concílio e disse: isso veio para ficar. A nova igreja agora, ele quer um novo humanismo, sem Deus, sem verdade. Eles querem a vontade do homem, não a vontade de Deus. Afastam a Deus, afastam a verdade e pregam a liberdade para tudo. Liberdade religiosa que foi decretada no fim do Vaticano II, em vez da verdade, contra o magistério da igreja, a salvação de todos fora da igreja. E eles mantiveram, antes disso, durante o tempo do Pio XII, ele foi mudando os bispos no mundo todo. Lá da Bahia foi mudado por bispo que era ligado à maçonaria. E eu fiquei com o Corsão estudando a fundo isso. E até que o Corsão morreu, e fomos eleger um Papa em Assis, e na Itália, que ninguém queria ser eleito. O senhor pode explicar melhor por que a igreja tem necessidade de eleger um Papa? Porque é um dever gravíssimo, e São Pio X diz: é um dever gravíssimo, assim que morre o Papa, eleger o outro. Dever santíssimo e gravíssimo. E sempre foi, nunca houve uma interrupção de anos. Pouco tempo depois, os papas tiveram Avignon na França, mas sempre teve Papa. E agora eles querem o Papa falso, sucessor desses papas, que querem todas as religiões, menos a verdadeira, única religião de Cristo. Eles são novo humanismo. Em 7/8/65, o senhor Montini diz: a religião do homem que se fez Deus encontrou-se com a religião de Deus que se fez homem. E não houve um choque, porque nós estamos aqui e vamos por ali. Não vai voltar para trás.
E todos esses são inimigos disfarçados da igreja, não são católicos. Eles pregam um novo humanismo, sem Deus, contra Deus, e para destruir a igreja católica. Verdadeira. É a verdadeira igreja católica. E o senhor lembra das coisas quando o senhor era moço? O senhor disse que inclusive ajudou as missas do Dom Barreto em Campinas. Eu estudei antes de Friburgo, no seminário de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto. Estive na morte dele no enterro, ajudei a muitas missas dele. Depois veio Paulo Tarso Campos, bispo de Campinas, Avenida Saudade. Então o senhor que foi testemunha dessa igreja antiga, verdadeira, quais são as principais diferenças da igreja verdadeira e dessa igreja nova que eles fizeram? A diferença é o credo. Na nova igreja cada um tem o seu credo livre. O credo é um só. A principal coisa é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma só, comum a todos. Eles fizeram cada um com a sua e dispersaram a igreja e uniram todos, uniram-se aos muçulmanos, foram na Índia os brahmanistas, foram no Japão, cada um com a sua religião. Ele quer manter, até na África, tomando lá poções de religiões africanas como unidas no ecumenismo. E aqui veio o Wojtyła, assassinaram João Paulo I, que eles queriam um russo, o Gorbachev queria um russo, e foi eleito um italiano, João Paulo I. E um presidente da Nicodem, presidente da União das Religiões de Genebra, estava no Vaticano, morreu no Vaticano, e uma semana depois apareceu morto o João Paulo I com uma injeção de cianeto de potássio. E não se fez autópsia, porque era o Estado independente. E foi eleito o seu Wojtyła, que tinha lutado pelos russos com a invasão da Alemanha. Eles botaram o dever de gozar de liberdade em vez de o dever de seguir a verdade. Mudaram os deveres humanos. E essa religião veio para ficar. Isso está nas profecias, a eliminação do sacrifício perfeito. Quando está em Mateus 24, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, fugir e não volte para trás. E 2 Coríntios 6, 14, 18, Cristo manda a separação. Eles pregaram o contrário, a união. E com a religião do homem, religião de Satanás, é o que nós vemos aí. Essa religião é a religião de Satanás, é a religião do homem sem Deus, contra Deus. Cristo disse: quem não está comigo está contra mim. Quem não crê já está condenado. E em 1559, Paulo IV fez uma bula com ex-apostolatos, dizendo que o Papa está fora da igreja, ipso facto, seja quantos anos ficou, ainda que todo mundo vá atrás dele, se for herético. Essa bula com ex-apostolatos foi feita em 1559 por Paulo IV. Eles não querem saber disso. O senhor poderia explicar para nós por que o senhor escreveu, inclusive, um livro explicando bem por que a Fraternidade São Pio X e os padres de Campos são heréticos? Monsieur Lefebvre, que é uma locução dele, ele tira a lógica, os princípios da lógica absoluta e bota a moral. Isso ninguém pode tirar a lógica.
Einstein diz uma lógica de regras arbitrárias, tira todos os princípios da ontologia, princípio de causalidade, de não contradição, e bota a vontade livre do homem e não a razão. Então é irracional. Se o senhor tirar a razão, o senhor fica igual aos animais. Kant tira a razão e prega uma ética arbitrária. Todos eles tiram a verdade e botam, tira a razão e botam a liberdade do homem. A última alocução do concílio foi a dignidade humana, o direito de não seguir a verdade. Quem não está com a verdade está com o erro, ipso facto. O senhor conheceu o Monsenhor Lefebvre, então? Conheci, tive reuniões com ele aqui, com Dom Maia. E no começo, como eles eram de síntese tradicionalista, eu fui a Campos lá com Dom Maia, ver lá tradicionalista. E almocei com eles, fiquei muito tempo, mas aos poucos eu fui percebendo que eles eram da liberdade humana. O padre Fernando Rifan é o atual bispo de Campos, e eles queriam a liberdade humana, mas não a verdade. E lá dos Estados Unidos, o Pivaruna mandou aqui um argentino que telefonou lá dos Estados Unidos, Pio Espina, da Argentina. E eu recebi pensando que ia convertê-lo. E veio muitas vezes aqui, mas não se converteu e foi mandado embora. E virou bispo também lá na Argentina há pouco tempo. E o que ele precisava se converter? Hein? De que ele precisava se converter? Eles teriam que abandonar essa igreja ou outra igreja qualquer e vir para a tradicional de 2000 anos. A Igreja Católica tem o mesmo credo, ninguém tem poder de reformar o direito divino, ninguém, nem o Papa. O Papa não pode abrogar um dogma de fé. Eles estão subordinados ao direito divino, não estão acima do direito divino. Eles podem interpretar. Nós temos o dever de seguir a Igreja Católica nas coisas que já foram definidas. Nas coisas que não foram definidas, podemos ter uma opinião meio diferente um do outro, até que a igreja defina. Mas depois que a igreja definiu, não. E aí a tradição, essa tradição da igreja está em 20 concílios, até o último concílio Vaticano I, que definiu muitas vezes coisas sobre o Papa e sobre a fé. Mas como eu perguntava, no caso, esses bispos tradicionalistas que são contrários à eleição de um Papa, então eles estão fora da igreja. Estão fora da igreja. Eu me afastei. O Rifan, apesar de ter ido antes lá com ele, eu mandei embora o Pio Espina, mandei embora o Rifan, escrevi contra ele e estive lá com a morte do Dom Maia, mas já eu vi que eles me afastavam de. Eles não são católicos. E o Lefebvre tem uns 400 padres por aí, e houve dissensões dentro da fraternidade dele. Eles botam o nome de São Pio X, mas não são católicos. Eles são hereges, não querem a verdade católica. Então, em 1963, eu tinha escrito na Argentina, na revista, acho que é Nequire Reis, e que devia ser eleito um Papa. E o Gorostiaga quis promovê-lo. Lopes Gaston convidou lá nos Estados Unidos muitos para ir, mas foram só umas 20 ou 30 pessoas lá em Assis, na Itália. E por que não deu certo essa eleição?
porque ele quis, o eleito quis ficar incógnito, quis ficar sem fazer nada. Então isso aí torna inválido. Ele quis ficar oculto, e o Papa é uma coisa pública, é a da ordem pública e não a da ordem privada. E ele não fez nada e certamente perdeu. Lá no México está o último, Urbina Aznar, que esteve nessa reunião em Assis, mas está de cadeira de rodas. Os outros todos tinham do México, do Lopes Gastão dos Estados Unidos, tinham da Nova Zelândia, já morreram. O Gorostiaga já morreu. Eu comecei uma revista chamada Chatus Fidelium, que está com 30 e poucos números. Escrevi muitos livros sobre tudo isso e refutando as coisas da nova igreja. Hoje, eu me afastei deles que vão para o inferno. Eles não são católicos. Esse que está atualmente, como é que chama? Francisco. Francisco. Ele teve na Suécia, em Lund, levou a estátua de Lutero para o Vaticano. Esteve lá no Oriente com os muçulmanos. E não quer um Papa, não quer como Papa católico. Eu ia fazer uma outra pergunta. O senhor falou da importância da fé. Que a fé é mais importante do que a missa tradicional, do que outros elementos. A fé. O problema é a questão do credo e a questão da fé. Ninguém se salva. É impossível agradar a Deus, diz a revelação cristã. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Quem não crê já está condenado. Inocêncio III diz o Papa que foi herético, já perdeu o cargo. O que o senhor, na sua experiência, na sua maneira de analisar as coisas, deixaria como uma mensagem para aqueles que querem seguir a verdadeira Igreja Católica? Quem quer seguir a Igreja Católica, pense muito e reflita. A Igreja Católica não é ecumênica. Só tem um credo universal para todos os séculos. É direito divino e não humano, não é reformável. Poder Supremo não é colegiado, é de São Pedro. Eles não querem outro sucessor de Pedro. Eles querem que o herético continue em Vaticano. A missa deles foi reformada está nas profecias isso. A missa foi reformada e ficou uma memória de Cristo. Tem padres cantores, aí padres que se vestem de roupas várias, cantando o que quer, como atores de teatro, mas não têm a fé. Sem a fé verdadeira, universal, comum a todos, não é possível a salvação. Quem não crer já está condenado. Quem não crer já está condenado. Portanto, reflitam que essa gente, eles são canalhas, são inimigos disfarçados da igreja que estão lá em Roma e que não querem a verdadeira igreja, querem destruir a igreja, botando a liberdade religiosa no lugar da verdade. Eles fizeram o último documento do concílio, é Dignitatis Humanae, o direito de não seguir a verdade. Quem não segue a verdade está com erro. Cristo disse: quem não está comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim. A fé é universal, não é individual, não é cada um com sua verdade própria, de si para si. Eles criaram, o Einstein criou uma verdade própria, a vontade livre, tirou a razão. Quem tira a razão fica igual aos animais irracionais. E uma coisa importante que o senhor falou também, comentou hoje, foi essa questão de
não pertencer mais a essa igreja, essa impostura que vem aí do Vaticano II. Quem quiser se salvar, renuncie a essa igreja, afaste-se dessa igreja publicamente e venha pela igreja. É necessário não só pelo coração, mas também pela voz exterior. Ore confessio fit ad salutem, Romanos 10, 10. A conversão é pelo coração, mas para a salvação é necessária a confissão exterior do credo, ainda com perigo de morte, ainda que vá ser assassinado, tem que confessar o credo verdadeiro publicamente. Os mártires da igreja morreram por confessar publicamente a fé católica. Quem não crê já está condenado. E o senhor falou uma coisa também importante, é que a gente não tem que ter medo da morte, né? Nem das não perseguições. Tenha medo da morte desse corpo. Tenha medo dos que pervertem a alma e possam lançá-la no inferno, disse Jesus Cristo, Deus. Não temer a morte corporal e física, porque os que nós, pelo batismo e pela recepção do Espírito Santo no batismo, nós recebemos uma outra vida sobrenatural, que não vem da carne e do sangue, que não vem da vontade do homem, mas que vem de Deus. Nós fomos escolhidos como os filhos adotivos de Deus e já somos predestinados, membros da verdadeira igreja sobrenatural. A ordem natural não salva por causa do pecado original, que é comum a todos os seres humanos, e dos outros pecados das pessoas fora da igreja. Então, a ordem natural não é, chama-se naturalismo, não leva à salvação eterna. E por que os sede-vacantistas não querem um Papa? Não querem o Papa porque é católico e eles querem o Papa falso que está lá, Eles preferem que fique um Papa falso e eles se dizem sede-vacantistas? Eles toleram o Papa falso. Monsenhor Lefebvre fez acordo com esse Papa falso, depois voltou para trás e foi excomungado por Papa falso. Os dois são heréticos. Sim. E no caso, esses sede-vacantistas que, como Pivarunas, por exemplo, por que eles não querem a eleição de um Papa? Eles não querem se dizem sede-vacantista para não ter Papa na igreja. É de dever gravíssimo de São Pio X. Esqueci o documento. Eleger um Papa assim, porque é a cabeça visível da igreja. Um corpo sem cabeça se desperta. Então é como se fosse uma heresia, a heresia de uma igreja acéfala. É uma igreja acéfala, esse é o termo eu usei várias vezes. A cefalia, eles querem a cefalia perene, quer dizer, uma igreja sem cabeça. Impressionante. Então com isso eles querem ter liberdade de agir sem uma autoridade superior. Cada um com o seu credo, aí vai cada um com o seu pensamento. O senhor considera que essa situação, vamos supor, essa situação atual grave, gravíssima, o senhor considera que ela pode ser resolvida de que maneira? Veja, parece que isso está em São Paulo, quando disserem paz, 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 então virá o fim. Está quase havendo uma paz entre os Estados Unidos e os heréticos de certas regiões lá da Arábia Saudita e da Rússia, da China, e quase que um pancristianismo irenista, isto é, um acordo entre a verdade e o erro. Isso não existe. A verdade é separada do erro. É uma falsa paz. Eles botam, em vez da separação que Cristo mandou, botam na Siriache a união entre todas as religiões. Não se faz. Quer dizer que ali eles fazem uma falsa paz. Eles querem união da verdade com o erro, de Deus com o diabo.
2 Coríntios 6, 14 e 18 repele essa ideia. Deus não faz acordo com o diabo, separa-se do diabo. Leia bem esse texto, é separação, separamini. Eles querem o contrário, querem união. Bem, 2 Tessalonicenses 2:1. O homem do pecado no templo de Deus, como se fosse Deus, acima de Deus. O Wojtyla recebeu o Gorbachev, que é ateu, com medalha comemorativa e com banda de música russa, e que morreu há pouco também, mas que era um ateu da maçonaria inglesa, e que na Rússia não tinha muitos votos, mas tinha muito prestígio. O senhor acredita que nós vamos conseguir eleger um Papa antes dessas... Eu não sou profeta do futuro, parece que o fim está próximo, mas a gente não sabe quando. É preciso alguém que seja a cabeça visível da igreja, e não é preciso se mostrar para todo mundo, pode fugir deles, mas é preciso dirigir os católicos mundiais. E essa gente, os católicos mundiais são poucos. Tinha na Alemanha gente que me seguia, mas não quer um Papa. Na França tem gente que queria, mas não quer um Papa. Tomás Tello, da Espanha, quer um Papa, me apoiou. Araí Daniele não queria um Papa, apesar de ficar aqui também. Foi aqui o Pivaruna esteve aqui, mas eu mandei embora. Eu gostaria então de pedir ao senhor para falar uma mensagem de encorajamento para as pessoas, para as famílias que estão buscando a verdadeira fé nesse tempo de tanta escuridão. Quem quiser se salvar, primeira coisa, saia fora dessa nova igreja, que ela é do demônio, do diabo. Ela é da liberdade religiosa contra a verdade religiosa. Ela quer todos os credos do mundo falsos, menos o único verdadeiro. Ela é dos adeptos de Satanás. Era a operação do erro, operação de Satanás. Está em 2 Tessalonicenses 2:11. Operação do erro, operação de Satanás. Quem quiser se salvar, saia fora dele, confesse o credo de 2000 anos, imutável, comum a todos. Não é credo individual e livre. A verdade divina, até o Papa está subordinado à verdade divina e não pode mudar a verdade divina. Se um Papa for contra qualquer dogma de fé, ele revela que não é Papa. Não é Papa. E a nova igreja botou ecumenismo, credo próprio individual, poder supremo colegiado, missa do povo e uma memória de Cristo ao invés do sacrifício da cruz. Em memória de Cristo em vez de verdadeira missa. Essa missa não é missa, é uma falsa missa. Esse Papa não são papas, são impostores fingidos de Papa. A nova igreja católica não é a igreja é reformada pelos luteranos, quer união com os protestantes, com os muçulmanos, coisa que a igreja nunca teve. Sim. A igreja nunca teve. E o senhor tem um combate realmente muito bonito, muito importante, professor Homero José, e eu, fazendo essa visita hoje aqui, me comprometo de trabalhar para que as suas obras sejam mais divulgadas e que o seu trabalho seja conhecido e que nós possamos aproveitar desses frutos preciosos do seu estudo, do seu empenho pela verdadeira religião católica. Então agradeço muito pela sua disponibilidade para fazer conosco essa entrevista e nós rezamos pelo senhor, pela sua família, para que o senhor receba de Deus o prêmio justo do seu trabalho, da sua dedicação e do seu amor à verdadeira igreja de Cristo. Isso, eu estou com 98 anos
Isso para mim é uma alegria, que eu não esperava isso. Eu esperava que se o senhor fosse da Nova Igreja, eu ia mandar embora. Ia mandar embora, que seja ele quem for, vai embora. Graças a Deus. Então, muito obrigado. Que Deus o abençoe sempre. Estamos juntos na mesma fé. Isso é uma coisa de Deus, o que está acontecendo nesse momento aqui. Sim. É porque eu estou próximo a ir embora desse mundo. E vou contente, porque eu lutei, apesar de ter meus pecados também anteriores. Eu lutei, escrevi e creio que quem perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Quem não perseverar não será salvo. Então, que Deus seja louvado e bendito seja Deus pela sua perseverança, pela sua força. Amém. Então, Em nome do Pai.